Olá! Desejo tomar ou retomar um tema aqui que é muito polêmico na Bíblia e que tem dado muita margem a especulações e debates, inclusive de pastores que, por causa desse texto, proíbem que as mulheres exerçam o ministério pastoral, por exemplo. Qual seria? De que as mulheres são proibidas de falar ou ensinar na Bíblia. Veja o que Paulo diz na carta de 1 Coríntios. As vossas mulheres estejam caladas no culto ou na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35. O que o apóstolo Paulo prescreve é claro, que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Agora, no capítulo 11, versículo 5, na mesma carta, Paulo reconhece que muitas delas oram e profetizam. Então, como explicar isso? Para compreender esse mandamento do apóstolo para a igreja de Corinto, é necessário entender o contexto que levou Paulo a escrever a proibição. A igreja de Corinto era uma bagunça em sua liturgia, especialmente quanto ao uso dos dons espirituais. Pela leitura das epístolas, nós percebemos que os cultos em Corinto era um caos. Por isso Paulo diz: Deus não é um Deus de confusão, 1 Coríntios 14, 33, e tudo deve ser feito com decência e ordem, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Acontece que os membros da igreja de Corinto tinham dificuldades com falar em línguas estranhas, de modo que não edificavam ninguém, já que ninguém se entendia nos seus cultos. Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 5. Além disso, várias pessoas profetizavam simultaneamente, de modo que a mensagem ficava incompreensível. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 e depois o 32. E no momento da ceia, em memória da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles se embriagavam. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. A agitação do culto era tão grande na igreja de Corinto que Paulo mandou que as mulheres ficassem caladas e sentadas e somente orassem em línguas se houvesse alguém que interpretasse as línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28. E se profetizassem, diz ele, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Em suma, o culto deveria transcorrer num ambiente comedido e com disposição organizada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. Daí a proibição de falar no ambiente de culto. Elas oravam em línguas estranhas e profetizavam de modo confuso. Está lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Por isso, estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, escreve o apóstolo. Algumas dessas mulheres cristãs eram gregas, que acabaram assumindo o controle do culto sem serem submissas aos seus próprios maridos, a ponto do apóstolo Paulo dizer: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós brigas, dissensões. 1 Coríntios 11, versículo 17 e 18. A situação se tornou
tão grave na igreja de Corinto que Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo uma orientação drástica. Ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. O problema da atuação dessas mulheres era tão crítica que a igreja de Corinto estava se desviando do verdadeiro evangelho por causa das heresias. 1 Coríntios 11, 19. Explico. Muitas cidadãs gregas de Corinto eram mestres do gnosticismo e, ao entrar em contato com o Evangelho de Cristo, creram, se batizaram e vieram para a igreja. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Essas mulheres, acostumadas a ensinar, logo quiseram assumir esse papel na igreja. E, claro, sem o preparo ideal e raso conhecimento das doutrinas do verdadeiro evangelho, passaram a misturar o gnosticismo ao qual estavam acostumados com o cristianismo. E o resultado disso acarretou em seríssimos problemas doutrinários. Um grupo passou a não aceitar a doutrina da ressurreição dos mortos, está lá em 1 Coríntios 15. Outro tornou-se legalista, questionando a liberdade cristã, está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 28. Outro grupo passou a exigir o celibato como meio de santificação, está em 1 Coríntios 7, entre muitas outras questões gravíssimas. Essas mulheres oravam em línguas estranhas, profetizavam e ensinavam, inclusive controlando a opinião de seus maridos. Daí a ordem de Paulo, que diz assim: fiquem caladas, não permito que ensinem e que submetam-se aos seus maridos. Pois é. Nas igrejas da época, distribuídas pela Ásia, houveram muitas mulheres envolvidas na obra de Deus, que serviram como profetisas. Por exemplo, Atos, capítulo 21, versículo 9. Outras serviram como diaconisas, Romanos, capítulo 16, versículo 1. Todas elas apoiavam a obra de Deus, como o exemplo de Priscila, uma professora da Bíblia, está lá em Atos 18, 26. Inclusive, Jesus teve muitas mulheres que o assistiram em seu ministério. Lucas 23, versículo 49, João capítulo 11. O que aponta que o problema não era o fato de ser mulher e cristã, e sim o conteúdo e a forma impositiva do ensino do evangelho que fazia. Outro fato que nos chama a atenção nesse texto é que Paulo acrescenta o seguinte: e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Porém, é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 35. Por que aprender em casa? Se a igreja reunida em torno do ensino não é um lugar propício. Aqui entra outra questão cultural. O contexto da igreja também tinha membros da ala feminina que eram judias, ou seja, convertidas da sinagoga. Atos, capítulo 18, versículo 8. Portanto, essas mulheres, além das gregas, frequentavam a igreja. No contexto social e educacional, havia um abismo gritante entre elas. Enquanto as mulheres helenas, ou seja, gregas, tinham acesso à educação formal desde a sua infância, isso já era proibido às mulheres de Israel. Elas eram vetadas de frequentar uma escola, portanto, não sabiam ler e nem podiam fazê-lo.
a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e era considerado o texto central do judaísmo. E o acesso à Torá era proibido para elas. Portanto, o que sabiam da religião judaica vinha do que ouviam dos seus filhos e dos seus maridos. Outros sim, elas não tinham acesso ao templo. E nas sinagogas elas ficavam à margem. Agora, convertidas ao cristianismo, elas podiam frequentar os cultos e as reuniões de oração, e tudo era novidade. E, presumidamente, como era comum às assembleias da época, elas sentavam de um lado da sala de cultos e os maridos do outro lado. Quando era dito algo novo, surpreendente, as mulheres judias se deslocavam do oposto da sala e se direcionavam até seus maridos durante a pregação e os interpelavam ansiosas. O que ele quis dizer com isso? O que significa essa palavra? Para Paulo acabar com esse vai e vem, ele escreve: e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. E parem de interromper o culto, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Em suma, embora as mulheres cristãs da igreja de Corinto estavam proibidas de ensinar, e eu creio que por causa do gnosticismo, permanecer caladas pelo fato de polinizar os cultos e perguntar aos seus maridos em casa por causa da agitação que causava, isso não se aplica a todas as mulheres de sua época e nem para a nossa realidade atual. Essa é uma questão de Paulo com a igreja de Corinto. Portanto, sim, as mulheres podem falar e devem ensinar na igreja, com certeza. E nós temos muitos exemplos de mulheres que foram poderosamente usadas por Deus nesse propósito. Então, usar um problema de uma igreja local que precisava ser corrigido, e Paulo estava fazendo especificamente a igreja de Corinto e não as outras igrejas da Ásia, porque nelas não havia esse conflito e problema tão acentuado, Paulo dá esta palavra, que as mulheres aprendam em silêncio, ouçam de seus maridos em casa e não ensinem na igreja. Deus te abençoe.